Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Wild Mountain Thyme, Além das Montanhas, a última bomba de 2020, dirigida e escrita por John Patrick Shanley e que tem distribuição nos Estados Unidos pela Blacker Street, que tomou a seguinte decisão. Decidiu sacrificar a bilheteria do filme, que tinha previsão de lançamento para 2021, e colocou o lançamento para dezembro de 2020, tentando assim entrar na temporada de premiações. E com todo respeito à distribuidora, mas quem esteve envolvido nesse processo de tomada de decisão vai ter grandes problemas, porque Wild Mountain Thyme é um filme muito, mas muito fraco, com algumas das decisões criativas mais bizarras que eu assisti em 2020. Além disso, claro, graves problemas de roteiro, desenvolvimento, falta total de lógica. E até pensando estrategicamente, pessoal, a distribuidora tem ótimos longas no seu catálogo para 2020 e 2021. E eles colocaram Wild Mountain Thyme, fizeram uma promoção agora entre o final de novembro e começo de dezembro da seguinte forma: olha, essa é uma grande surpresa, esse filme vai entrar na plataforma de streaming da Academia, terá um lançamento especial nos Estados Unidos, nos cinemas, onde os cinemas estão abertos, se não chega direto para aluguel digital, compra digital, etc. Com isso, e também analisando os nomes envolvidos, é claro que as pessoas vão criar uma expectativa, vão se perguntar, olha, será que essa é a grande surpresa da temporada? E pensando sobre esse filme, eu não tenho certeza ainda do que eu assisti, eu não tenho certeza se a proposta era drama, se a proposta era romance, era comédia, ou se esse é um experimento extremamente sofisticado para tirar sarro com a cara do espectador. A impressão que eu fiquei é que esse filme tem diferentes versões de roteiro e que ele passou por um processo de refilmagens. Porque não existe continuidade em Wild Mountain Thyme. Você tem, na realidade, um conjunto de cenas isoladas que são unidas por uma que outra linha de diálogo absurda. Anthony, interpretado por Jamie Dornan, e Rosemary, interpretada por Emily Blunt, estão apaixonados. Mas o pai de Anthony, estranhando as atitudes de seu filho, pretende vender sua fazenda para Adam, interpretado por Jon Hamm. Com 7 minutos de filme, os créditos iniciais rolaram e ali eu já fiquei apreensivo, porque existia uma indefinição enorme do que apresentar em Wild Mountain Thyme. Você tinha uma narração, você tinha uma perspectiva passado-presente, você tinha a tentativa clara de sustentar uma cena apenas por conta da trilha sonora. Ali eu pensei, olha, isso vai piorar, e eu estava certo. Apesar da história ser ambientada na Irlanda, o diretor diz que esse filme não é um filme feito para irlandeses. Na realidade, esse é um jeito mais cordial de falar, olha, essa aqui é a visão mais genérica possível que eu posso entregar do que uma pessoa que mora nos Estados Unidos pensa da Irlanda. É a Irlanda genérica que abusa dos piores tipos de estereótipos possíveis. Isso vem, claro, com um conjunto de cenas que acabam se tornando muito engraçadas quando existe a tentativa de atores dos Estados Unidos imitarem o sotaque irlandês. É algo que você espera em um segmento de humor. Na realidade, sabe? Um segmento de humor, de um talk show, mas não em um filme ainda que tem a proposta de ser um filme sério. De verdade, não tem como levar a sério. E eu tô sendo generoso o suficiente, estou me controlando aqui para não fazer um vídeo longo descrevendo várias e várias cenas absurdas de Wild Mountain Thyme, mas eu vou citar uma. Eu vou citar uma porque essa é incrivelmente bizarra. Nós temos uma série de acontecimentos e de uma hora para outra o filme é interrompido porque um homem vê uma abelha tonta na sua mesa. Ele pega a abelha com o copo e decide soltar ela na rua. Ele poderia ter matado a abelha, mas não. Ele dá liberdade para a abelha e tem uma trilha sonora especial para isso. Na hora eu pensei, caramba, essa é uma das piores cenas que eu vi em um filme na minha vida. E a única explicação que eu tinha naquele momento era a seguinte, que o diretor, a partir daquela cena, queria fixar a visão daquele homem como um homem bondoso, um homem que não faz mal nem a uma abelha. Mas aí eu fui surpreendido, porque essa cena absurda, ridícula, bizarra, ela tem um impacto no desfecho final da narrativa. Eu não esperava por isso, eu não esperava que eles pudessem aproveitar algo desse nível. E eles aproveitaram. E foi a partir desse momento que eu comecei a desconfiar das intenções desse projeto. Eu começo a desconfiar que nós temos aqui um sofisticado projeto experimental na realidade para testar a boa vontade do público. Eu não consigo imaginar que alguém vá se conectar com essa história de Wild Mountain Thyme, que ora tenta apelar para um drama, ora tenta apelar para um romance e ora tenta direcionar sua atenção para abelhas. O filme vem caindo de nível, uma coleção de cenas bizarras, uma atrás da outra, você pensa, não tem como piorar. Aí você vai ser surpreendido novamente, tem como piorar sim, senhoras e senhores, porque nós temos a entrada do personagem do Jon Hamm em cena. E ele interpreta aquele americano que chega para trazer cultura e sabedoria em uma determinada tomada, e aqui eu não quero ser extremamente descritivo, mas em uma tomada
ele apresenta um Rolls Royce para um coitado morador da Irlanda, que parece que nunca tinha visto um carro na vida. E eu poderia continuar falando porque nós temos um absurdo atrás de um absurdo atrás de um absurdo, e realmente a impressão que eu fiquei é a seguinte, que cada ator tinha um direcionamento. A Emily Blunt, quem sabe, imaginando uma dramédia, o Jon Hamm imaginando uma comédia, e aí tem o Christopher Walken também, que eu acho que entrou para pegar o seu cachê, e nem ele sabia o que estava fazendo. Enfim, o pior de tudo em Wild Mountain Thyme é que existe a tentativa de refinar a história com elementos visuais e de trilha sonora. Do nada, em uma determinada tomada, começa a tocar Tchaikovsky e a Emily Blunt está dançando ao som de Lago dos Cisnes, com linhas de diálogo completamente sem sentido. Tem como piorar? Tem, você vai ser constantemente surpreendido em Wild Mountain Thyme. Aí a personagem da Emily Blunt decide pegar um voo para os Estados Unidos para ficar um dia. Um dia, sabe por quê? Porque ela se emocionou e ela queria muito assistir um balé. Então ela fica um dia nos Estados Unidos, afinal de contas, você só tem cultura e sabedoria nos Estados Unidos, ela não poderia ter assistido um balé na Europa. Qual é a credibilidade que esse filme passa para o público? Qual é a credibilidade que é transmitida pela história? Em uma outra tomada começa a chover e do nada cai uma tromba d'água na cabeça de um personagem. Na realidade parece que tinha alguém em cima do telhado atirando um balde de água porque a água cai especificamente na cabeça da pessoa. Esse é o nível de produção de Wild Mountain Thyme. Ainda assim, eu dou um crédito para esse filme, que todas as tomadas que não contam com a presença de pessoas, elas são bonitas. Eu acho que você poderia fazer um corte de Wild Mountain Thyme e você poderia ter um curta muito interessante de 10, 15 minutos apenas apresentando a natureza, explorando paisagens, árvores e o fantástico mundo das abelhas. Como filme, no entanto, Wild Mountain Thyme é completamente tosco, não serve como drama, não serve como comédia, não serve como romance. Essa é a bomba final de 2020. Então, para Wild Mountain Thyme, nota 2. Esse filme, apenas por conta do trailer, conseguiu uma reação extremamente negativa na Irlanda a ponto de que não tem lançamento agendado ainda por lá, talvez por medo dos produtores. E aí todo o elenco vem com aquele controle de dano. É uma história diferente, é uma história que tem um determinado objetivo, não é para levar tão a sério assim. E sabe o que me causa mais espanto de tudo isso, que mostra como a distribuição de filmes ela ainda é extremamente precária e ela leva em conta grandes nomes? Nós temos um grande longa em 2020 chamado Minari, que é da A24. Esse filme, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, final de dezembro de 2020, ele não tem ainda distribuição garantida, pelo menos na América Latina e em mercados da Europa. Ele precisa ser nomeado ao Oscar para conseguir distribuição. Wild Mountain Thyme foi vendido para vários países apenas com a promessa de ser um grande filme, afinal de contas. Conta com Emily Blunt, conta com Jon Hamm. O que poderia dar errado, não é mesmo? Certo, pessoal? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!